Olá, muito bom dia e que a paz que excede todo entendimento seja sobre todos vocês. Pastor Valdomiro Marques aqui, mais uma edição do nosso Café da Verdade, nesta manhã de sábado, hoje 8 de agosto de 2026. Quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos em mais essa oportunidade. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13. Nós vimos ontem, no vídeo anterior, o verso 1 até o verso de número 9, quando Jesus fala da parábola do semeador. E ele fala os 4 tipos de solos, lugares que foram lançados ali ou semeados a boa semente. Vimos que ele não fez acepção de pessoas. Essas regiões a qual a semente foi lançada simbolizam a humanidade, simbolizam nós. Uns receberam, outros rejeitaram, outros receberam, depois abandonaram, mas um permanece fiel. E agora ele vai explicar esta parábola para os discípulos, pois em particular os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falou por parábola àquela multidão. E Jesus vai dizer que porque nem a todos é dado a conhecer os mistérios do céu, mas somente aqueles a quem se aproximam, com verdade, com desejo, com perseverança, a estes é dado a conhecer. Mas também para se cumprir o que o profeta Isaías havia profetizado, que eles olhariam, veriam, mas não compreenderiam o que estavam vendo. Eram como cegos. Ouviriam de fato, mas não entenderiam as palavras que estavam sendo ditas. E com o coração eles buscariam compreender, mas não conseguiriam. Somente através da fé, entregando-se ao semeador, que é Jesus, e a boa semente, que é a sua palavra, poderiam assim compreender as verdades bíblicas. O versículo 19, ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então aqui o primeiro solo, a estrada, aquelas árvores que Jesus falou que comeria a semente, na realidade são demônios. E ele agora revela para eles. Ele diz que este é o que foi semeado à beira do caminho. Então os demônios vêm e impedem que a pessoa compreenda, porque se entender e compreender, jamais se afastará dos caminhos da verdade. E o segundo, ele diz, no verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o segundo tipo de solo, o rochoso, são as pessoas que se achegam, escutam a palavra, se alegram, mas logo que vêm as perseguições, as aflições, não suportam e abandonam.
a verdade porque não tem raiz em si. É preciso permanecer na videira verdadeira que é Jesus. E o terceiro ele fala o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. São aqueles que se achegam ao Evangelho, ao Senhor, mas assim como muitos, em especial Judas, ao perceber que não há riqueza material para aqueles que vivem a verdade, eles abandonam por buscar essas riquezas lá fora, no mundo. Alguém pode até dizer, pastor, mas tem muitos que estão riquíssimos no meio do povo evangélico, isso é verdade. Mas esse não é o evangelho que estão vivendo. É um outro evangelho. O evangelho é esse aqui. O versículo 23, ele encerra dizendo, mais o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então a boa terra, o bom solo é aquele que entende, compreende a palavra e assim ele passa a viver dia a dia esta palavra da verdade. E não a abandona, porque ele entendeu qual é o propósito e a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Vamos ficando por aqui, em mais uma edição do Café da Verdade. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Desejo a você um excelente sábado e um final de semana abençoadíssimo na presença de Cristo Jesus. Um abraço e até breve.